palavra do Senhor nessa manhã. Bom dia a todos, amados irmãos, a graça e a paz. Continuando no texto de Daniel, capítulo 2, esse texto que é extenso, nós lemos parte dele, agora leremos a partir do verso 26. Eu vou pedir que os irmãos me acompanhem na leitura. Então, eu estarei lendo, os irmãos vão acompanhando aí silenciosamente mesmo, porque é bem extenso e o nosso horário é um pouquinho curto agora pela manhã, nós teremos escola dominical, por isso nós não podemos nos delongar tanto. Mas acompanhem, por favor, com a mesma reverência, estendo a mesma reverência perante o nosso Senhor. Daniel capítulo 2, a partir do verso 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome é Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho, é a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho, as tuas visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os videntes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha da eira no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação. Diremos ao rei, tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos não foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois do que viste, o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel.
e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos perante a Tua majestade, o Senhor que é o todo sábio, o todo poderoso, que dá conhecimento e sabedoria e entendimento. Nós rogamos agora que ilumine as nossas mentes. Certamente a Tua palavra é por demais incompreensível aos doutos desse mundo, aos doutores, aos mestres, pois não tem a sabedoria que vem do alto, mas o Senhor dá o conhecimento aos simples. O Senhor nos dá a capacidade para compreender o que para o mundo é complexo, e nós vemos que é tão simples, tão fácil. Que a Tua palavra seja mais uma vez exposta, apesar do Teu servo. Fala, Senhor, mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em Moscou está localizada uma galeria, Tretiakov. É um museu que exibe obras de arte. E próximo desse museu encontra-se estátuas de líderes ali da antiga União Soviética. E ali tem estátuas de Stalin, Lenin, e Lenin, que em outro momento foram imagens de grande força, dominação, mas agora essas estátuas estão com seus narizes quebrados, essas estátuas estão sem cabeças, e essas ruínas dessas estátuas, desses escombros de outras épocas, de épocas onde tinham ali pessoas que se achavam os donos do mundo, mas agora estão só os restos dessas imagens. Essas ruínas nos lembram de uma verdade fundamental: todo império humano é passageiro. Todo império humano é passageiro. Hoje vamos examinar o capítulo 2 de Daniel. Esse capítulo é bem extenso, 49 versículos. Ele nos revela a soberania de Deus sobre a história e seu plano redentor. Temos várias aplicações, temos pequenas aplicações sobre oração e tantas outras coisas, podemos sim aplicá-las, mas há uma mensagem central nesse texto. A data desse capítulo 2, estamos por volta de 600 a.C., do nascimento do nosso Senhor. Deus usou a Babilônia como instrumento de disciplina contra o seu povo que havia rejeitado ao Senhor, mesmo depois do Senhor chamá-lo ao arrependimento por diversas vezes através dos profetas, e mesmo assim não se arrependeu, e o Senhor então usa aquele império, o Império Babilônico, para levar o seu povo cativo. Assim nós vemos até o salmista ali cantando, às margens dos rios da Babilônia, nós chorávamos, escondíamos as nossas harpas nos salgueiros, para que não pedissem para que nós tocássemos, porque, antes que aconteça isso, que a nossa língua se cole no céu da boca, que a nossa mão se atrofie, mas que a gente não vai fazer isso não, que nós futuramente possamos destroçá-los, nós possamos nos vingar desses maus, desses perversos dominadores, que nos trouxeram arrastados para cá. Dentre esses que foram arrastados para a Babilônia, dentre esses que eram a elite da época do povo de Israel, que foi escolhido alguns dos rapazes, dos jovens da corte, aqueles que eram mais capazes ali, para serem educados, para serem convertidos ali com o sistema de ensino babilônico. Daniel e seus amigos estavam ali, mas eles não sucumbiram a esse ensino. Na verdade, eles se posicionaram fielmente ao Senhor. Nós já vimos isso no capítulo 1.
mesmo em um ambiente hostil, mesmo no exílio, eles demonstraram que Deus ainda estava no controle, e era possível, mesmo nesse mundo mau, permanecer fiel ao Senhor. No capítulo 2, encontramos Nabucodonosor, aquele monarca, aquele homem poderoso, terrível, tendo um pesadelo que o fez perder o sono, um dos homens mais poderosos da antiguidade, ou aquele que nós conhecemos aí das 7 maravilhas, né, os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo, e nós vemos a grandiosidade daquele reino, mas naquele momento aquele homem estava rolando ali na cama, no seu leito real, e não conseguiu voltar a dormir. Ele, poderoso, se encontrava impotente diante de um sonho que se repetiu noite após noite, o atormentando. Mas o que essa história tem para nos ensinar nessa manhã? O que nós podemos aprender com o sonho de Nabucodonosor? Na verdade, não era um sonho meramente que ele pegou, comeu alguma coisa e deu uma congestão e teve esse sonho por acaso. Não, esse sonho era da parte de Deus. Esse sonho foi enviado pelo Senhor para perturbar, sim, ali aquele monarca. E nós vemos, em primeiro lugar, a incapacidade humana diante dos mistérios de Deus. Deus coloca naquele homem esse sonho, e ele teve esse sonho que o perturbava. Ele busca a resposta nos sábios da época, os sábios segundo o mundo, que eram ali os mágicos, encantadores, feiticeiros, astrólogos. Ele procura uma resposta nesses que eram ali os sábios, né, segundo o mundo. Mas ele pega e fala: tudo bem, vocês conhecem, vocês sabem a resposta para o meu sonho? E eles pegam e falam: conta o sonho, a gente dá a interpretação. E Nabucodonosor fala: Aí é fácil, vocês vão inventar qualquer coisa, vocês vão falar qualquer coisa, e fica por isso mesmo. Não, se vocês realmente são tão sábios, se vocês realmente recebem revelação, então eu quero a revelação do sonho também. O que eu sonhei? O que eu sonhei e qual é o sentido desse sonho? O que significa? Uma coisa é certa, disse no versículo 5 e 6, uma coisa é certa: se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados. Um rei poderoso, monarca da época, terrível, vira para você e fala: vocês estão aqui debaixo da minha alçada, vocês estão me servindo, eu estou pagando, estou custeando, bancando vocês estão comendo da minha mesa, eu estou pagando o salário, vocês estão com todas as regalias. Agora, para vocês, o serviço de vocês é revelar aí as coisas que têm me perturbado, os sonhos, né? Vocês não têm os caderninhos aí de vocês de revelação? Vocês não têm suas artes mágicas? Eu quero a resposta, e se não tiver a resposta, eu vou mandar despedaçar todos vocês, uma morte terrível. E as vossas casas serão feitas em monturo. Nós não sabemos ao certo essa palavra monturo, se ia ser confiscado as moradias deles, ou se ia se tornar um estercário, onde colocar o esterco ali dos animais, não sabemos, mas as suas famílias iam ficar sem onde morar. Mas se me declarardes o sonho, a sua interpretação, receberei de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. E o sonho, e os sábios vão tentando: não, fala para a gente, vai. E o rei pega e fala assim: vocês estão querendo ganhar tempo, né? Vocês estão querendo ganhar tempo. Vocês estão querendo me enrolar com essa conversa. Mas eu quero a resposta já. E os sábios então se veem incapazes de responder aquilo que era oculto a eles. Eles falam: ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Realmente, aqueles deuses deles não moravam com os homens, eram feitos pelas mãos dos homens, não eram poderosos, não tinham poder, não tinham consciência.
Como o salmista fala no Salmo 115, tem pés e não andam, tem boca e não falam, tem nariz e não cheiram, da sua boca não sai voz alguma, não tem vida aqueles ídolos, e os seus deuses não eram deuses de fato, não tinham poder, não eram reais, eram todos falsos, era uma farsa. Eles confessaram que não tinham acesso ao sobrenatural. Diante disso, Nabucodonosor se ira e decreta a morte de todos os sábios. O mundo busca segurança e sabedoria em fontes erradas, como astrologia, esoterismo. Infelizmente, tem até alguns evangélicos que ficam olhando aí horóscopo, não sai de casa sem dar uma olhadinha. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Mas somente Deus tem domínio sobre o futuro. Somente Deus controla a história. Somente Deus conhece toda a história da humanidade. Sem a revelação divina, o homem permanece em trevas. 1 Coríntios 1, 19 e 20 nos fala: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Realmente aqueles deuses não tinham relação com os seus súditos, porque eram deuses falsos, mortos, mas nós não. Nós temos um Deus que se inclinou, nós temos um Deus que falou conosco, e ainda fala, ainda hoje. A sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz. Nós não precisamos buscar outras palavras, vozes desse mundo que na verdade são mentira e têm confundido a muitos. Mas precisamos confiar tão somente na revelação que temos em mãos. Deus revela, em segundo lugar, seus planos por meio do seu servo fiel. Daniel fica sabendo do decreto. Daniel, ele pega e realmente busca ali a presença do rei. Ele pede para que se achegasse à presença do rei. Ele pega e conversa com Arioque, que era ali o chefe da guarda real, e que foi incumbido de matar todos os sábios. Ele chega para Arioque e fala assim: o que está acontecendo? Por que está esse decreto tão terrível para matar todos os sábios? E um detalhe, Daniel tinha sido aluno dos sábios da época. O que ia acontecer com ele e seus amigos? Também morreriam. O decreto estava sobre eles também. Daniel pega e com sabedoria, ele se achega ali a esse chefe da guarda real e busca uma resposta, e ele não entra em pânico, pois confiava no Senhor. Ele pede tão somente para que tivesse uma audiência com o rei. Chega diante do rei e encontra favor perante o rei, porque Deus favoreceu a Daniel. O Senhor toca no coração daquele homem, e aquele homem que não deu tempo para os sábios, para os caldeus, que eram conhecidos pelas suas artes, pela sua sabedoria, pelos seus conhecimentos, pelos seus livros de revelação, o rei não deu tempo para eles, mas para Daniel, que em outro momento se demonstrou mais sábio do que todos os demais, 10 vezes mais, muito superior a todos os sábios da época, o rei concede tempo. Deus concede o favor a Daniel perante aquele homem. E Daniel, ele fala: eu vou dar a interpretação, darei a interpretação para o Senhor, porque o meu Senhor, o meu Deus vai me capacitar para isso. Ele tem certeza que o Senhor lhe capacitará. O Senhor havia concedido sabedoria, conhecimento àqueles 4 jovens que tinham ali, a princípio, quando foram levados por volta de seus 14 anos, agora eles já estão com uma certa idade. Daniel tinha sido concedido a ele algo a mais, a capacidade para entender ali os sonhos, as visões. Ele tinha capacidade de ser esse instrumento do Senhor para ser usado para falar às pessoas que o Senhor queria. E assim, Daniel volta para casa e clama o favor, a misericórdia de Deus. Ele se coloca, se une, e então ali Daniel e seus 3 amigos vão orar. Ananias, Misael, Azarias se curvam e clamam
e o Senhor responde. Diferente dos deuses mudos que nada falam, diferente dos ídolos que são como um espantalho no pepinal, que não tem capacidade de fazer nem o bem nem o mal, o Deus Todo-Poderoso responde a esses seus servos e fala o que tinha acontecido, tanto o que o rei havia sonhado, quanto também a interpretação, coisa que nenhum mortal conseguiria, e certamente não conseguiria mesmo. E Daniel deixa claro isso: não sou eu, mas o Deus do céu. O Deus do céu. E assim Daniel e seus amigos louvam, adoram, engrandecem ao Senhor. Daniel e seus amigos louvam a Deus por seus atributos, sua sabedoria, seu poder, sua onisciência, o Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas, que é o todo sábio, o Deus que é digno de ser louvado de eternidade a eternidade. As estações que tudo controla, que a história do mundo que está na sua mão. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus existe a história que Ele constituiu. Ele não envelhece, Ele não caduca. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso era esperança para o povo de Israel. Que o Deus deles não eram os deuses da Babilônia. Assim como quando escravos, os deuses do povo de Israel não eram os deuses do Egito, que o Senhor demonstrou que eram todos falsos, que não tinham poder algum, e que o Senhor os desbarata a todos. Assim como aqueles agentes lá de Faraó também tentaram com suas artes mágicas ali demonstrarem poder, mas foram humilhados. Aqui também, mais uma vez, o servo do Senhor demonstra realmente a verdade. Diferente dos deuses do mundo da Babilônia, diferente dos deuses mudos da Babilônia, nosso Deus é o Deus vivo. Versículo 27 e 28, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu. Não haviam vários deuses, como alegavam. Daniel fala, há um Deus no céu. Nosso Deus é um. Daniel se apresenta ao rei, mas não se coloca como o grande sábio. Rei, cheguei. Eu não falei que eu iria dar a resposta? Pois é, pode ir trazendo as recompensas. Eis-me aqui. Não, ele não foca, ele não traz atenção para ele. E por isso ele começa falando, ninguém conseguiu, né? E talvez o rei já pensasse, será que ele não vai conseguir também? Mas Daniel pega e fala, não, eu não consigo, ninguém consegue, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos céus, o pode. Daniel revelou os mistérios de Deus ao rei. Mas, em nossos dias, há um mistério que havia, o qual foi revelado, que era superior àquele momento. Uma revelação superior, suprema, de Deus ao mundo. Nos últimos dias, Deus falou por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Muitos têm buscado novas revelações e têm deixado da pessoa de Cristo. Muitos têm buscado entendimentos, mas têm desprezado a sabedoria de Deus. Têm desprezado ao nosso Senhor. A estátua e a fragilidade dos reinos humanos. Daniel diz que foi revelado, e ele explica o que tinha acontecido. Ele fala, rei, numa noite você estava na sua cama, e de repente veio à sua mente a seguinte ideia, o que vai acontecer depois que eu morrer? O que vai acontecer com esse grandioso império depois que eu me for? Porque eu sou mortal, mesmo tendo constituído esse grande reino, eu não vou
poder, realmente, ele não vai prevalecer, não vai permanecer. Nós vemos isso, né? Nas Sagradas Escrituras. O sábio falando, olha, poderes, glórias, riquezas, comidas, construções. Eclesiastes nos diz, vaidade de vaidade. Isso tudo é nada. E então, Daniel começa a falar. Você viu uma grande estátua, uma estátua imponente, uma estátua grandiosa, uma estátua reluzente, uma estátua feita de ouro, a cabeça de ouro, ali era feita de prata, bronze, ferro, além de barro. Mas o que isso significa? Fala sobre 4 reinos, está apontando para alguns reinos. Nós temos algumas suposições, mas a questão aqui não é a questão de quais reinos são esses. O foco do texto aqui não é saber se a cabeça nós temos certeza que era o Nabucodonosor, porque o texto assim nos diz. Mas aí pensamos, então o peito e os braços de prata são os medos e os persas, o ventre e a coxa de bronze aos macedônicos, e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, então era Roma. Não precisamos nos aventurar nesse sentido. O importante aqui do texto é que nos fala que reinos passarão. Nós vemos esse mundo, e aí nós estamos vendo a questão da economia, nós vemos potências, superpotências aí, com questão de guerras, exigindo ali que outros países abaixem suas taxas de juros. Vemos poderosos ditando os rumos da economia, ditando ali, falando, esse território agora eu quero, é para mim. Mas o texto nos fala que tudo passa, esses reinos passarão. Esses poderosos, como Lênin e outros, todos sucumbirão. São homens, são mortais, são reinos passageiros. Daniel deixa claro a Nabucodonosor que ele era um rei ali de reis, mas não havia se tornado poderoso por sua própria capacidade. Foi o Deus dos céus que te colocou nesse lugar. Foi o Deus dos céus que te permitiu tomar o meu povo e trazê-lo aqui para a Babilônia. Se Deus não tivesse permitido, se Deus não te tivesse colocado onde você está, você não estaria. Você está pensando que foi sua própria mão, vontade, poder, capacidade? Não. Deus estava controlando tudo nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Os diferentes materiais representavam ali impérios sucessivos, a qual seriam destruídos um após o outro. Viria um, destruiria o anterior, outro destruiria, e assim sucessivamente. Tudo que o homem constrói sem Deus está falido a ruir. Tudo fadado a ruir. Tudo o que o homem constrói sem Deus está fadado a ruir. Nós vemos todas as grandes construções, as 7 maravilhas, só sobraram os restos, os escombros. Toda a imponência, toda a suntuosidade daquelas construções, hoje são estudos arqueológicos. São coisas que nós estudamos do passado. Só restaram escombros. Assim nós vemos sobre essa estátua. E fala que a pedra que esmaga a estátua se torna um grande reino. Uma pedra misteriosa, cortada sem a capacidade humana, que não foi produzida ali pelo homem, que não foi pensada, imaginada, constituída pelo homem, destrói e reduz a estátua, aquela estátua majestosa, aquela estátua poderosa, aquela estátua com grande suntuosidade, aquela estátua que tinha ali ferro era um metal, uma liga que era construída, considerada a mais poderosa, a mais forte da época, mas até esse reino poderoso seria destronado, desbaratado. Fala que aquela pedrinha caiu ali no pé da estátua, e a estátua veio abaixo, só sobrou pó.
e bateu o vento e levou aquilo. Não sobrou nada mais daquilo. A pedra cortada sem auxílio humano representa o reino de Deus. O reino de Deus já está em vigor. Cristo veio. O Senhor desse reino veio. Esse reino já foi instaurado. Jesus é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa pedra que em Mateus 21, 42 fala que é a pedra angular, no versículo 24 fala que ela cairá, aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Quem é o Todo-Poderoso? Quem é aquele que permanece? Quem é o reino eterno, no qual nós podemos colocar a nossa confiança, do qual nós podemos colocar o nosso coração e depositar nossos tesouros lá? É o reino de Deus, é o reino de Cristo. Um dos ladrões na cruz bem colocou: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E Jesus fala para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem que viveu nesse reino e que ao fim se arrependeu, foi levado para um reino superior, um reino eterno. Viveu uma vida miserável, de crimes, mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, ao final de sua vida, foi elevado para um reino superior, uma morada eterna, um reino estabelecido por Deus, que destrói os reinos terrestres. Esse reino dura para sempre. E assim diz Daniel: o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Tem muitos aí procurando novas revelações e perguntando: será que isso é verdade? Nós temos a plena certeza do que temos em mãos. Para que procurar novas coisas que são engano e mentira? Plena certeza. Plena certeza. Fiel é essa palavra. Nós devemos nos debruçar e nós devemos buscar, entender, meditar dia e noite na palavra do Senhor. Nós não precisamos subir e descer montes, nós não precisamos buscar em outro lugar, porque o Deus dos céus nos enviou seu Filho. O Deus dos céus se fez conhecido a nós, se manifestou. Emanuel, Deus conosco. Os deuses dos homens, que são mentira, não estão com eles, porque não são nada. Mas o nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus presente. Como Cristo nos fala: eis que estarei contigo até o fim. Até o fim. Até o fim. Todo poder humano é passageiro, mas o reino de Deus é eterno. Ele não irá desintegrar, ele não vai passar para outro povo. Quem tem Cristo como rei, pertence a esse reino. Assim foi anunciado pelo anjo Gabriel quanto ao nascimento de Jesus a Maria: ele reinará para sempre. Ele reinará para sempre. Qual foi a resposta desse ímpio, desse rei, desse monarca àquela revelação? Ele não creu totalmente e falou: agora vou crer somente no seu Deus. Mas ele reconhece que tudo aquilo que ele conhecia até então e a sua fé estavam em deuses inferiores ao Deus de Daniel. Nabucodonosor reconhece o poder de Deus, do Deus de Daniel, mas ainda não se rende completamente ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Daniel e seus amigos são exaltados, mostrando que Deus honra aqueles que lhe são fiéis. Daniel representava ali ao Senhor nosso Deus. Ele era o embaixador ali do Senhor, assim como os apóstolos. Ele deixou sempre claro que não era ele que estava ali dando a interpretação, não era a capacidade humana, não era ele, Daniel, mas era o Deus dos céus. E naquele momento, Nabucodonosor então fala para renderem ali glórias. Estavam direcionadas
que era ali na presença de Daniel, mas na verdade era referência ao Deus dos céus, o Deus de Daniel, o Deus vivo, o nosso Deus, o nosso Deus. O mundo tem corrido atrás de Deus, de revelações, de loucuras. Daniel representava o Deus dos céus, e por isso Nabucodonosor se curva, coloca o rosto no pó. Aquele monarca todo-poderoso, que tinha capacidade para mandar matar todos os sábios, que dominava grandes impérios, naquele momento se curva perante um jovem que se colocou nas mãos de Deus para servi-lo. Hoje tivemos aí um acampadentro de ontem para hoje. Muitos pegam e desprezam a juventude, falam, jovem não sabe de nada. Nós bem sabemos de Timóteo, que foi desprezado pela sua juventude, e tantos outros jovens. Mas os jovens sim podem fazer diferença, podem ser instrumentos de Deus, quando se colocam moldados e submissos à vontade revelada do Senhor. Isaías 60, versículo 14, talvez Daniel tenha lembrado desse texto. Também virão a ti inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desdenharam. No final dos tempos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Filipenses capítulo 2 nos lembra disso. A conclusão para nós nessa manhã, a quem pertencemos? Aos reinos passageiros desse mundo? Ou ao reino inabalável, ao reino eterno do nosso Senhor? Esse capítulo destaca principalmente o governo absoluto, soberano de Deus, sobre tudo e sobre todos. Que só existe um Deus nos céus, ao qual se revelou a nós, pecadores, ao qual nos tem falado que sempre estará conosco, ao qual tem nos falado que tudo está sob controle. Do início ao fim nós vemos isso, o Senhor guiando a história, de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse, a mensagem poderia ser tudo sob controle. Aqui Daniel, tudo sob controle. Ainda que venham tantas terríveis notícias, reinos se abalem, está tudo sob controle, porque o Deus soberano é o nosso Deus. Algumas aplicações: a história é determinada por Deus, não por governantes. Tudo que Deus disse aconteceu. Toda a profecia que foi ali dada a Nabucodonosor, que foi revelada a ele, se cumpriu. O seu reino veio abaixo, ele passou, outros vieram e também passaram, mas um reino permanece. Uma pedrinha desprezada, mas que permanece hoje, e cresce, que constitui uma montanha que cresce sobre todo o mundo. Sim, é a pedra fundamental, que é Cristo. E a sua palavra tem sido divulgada. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, até aos confins da terra. Os impérios desse mundo, por mais poderosos que sejam, são passageiros. Mesmo os impérios malignos cumprem os propósitos de Deus. Tudo está debaixo da autoridade de Deus. Tudo. Quer seres visíveis ou invisíveis, tudo está debaixo do poder de Deus. E por fim, Cristo é o centro da história. E o seu reino é o reino que vale a pena, é o reino eterno, é o reino verdadeiro, é o reino do nosso Deus. Amém.
Vamos colocar de pé, teremos mais um cântico agora.